Boa noite a todos, a todas, a todes. Nós estamos na Semana do Patrimônio Cultural 2021 de Cataguases, promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo, também de Cataguases, é óbvio, e estamos hoje na FIC, nas Faculdades Integradas de Cataguases, do Grupo Unis, a quem, em nome do diretor Valmir Gonçalves, eu agradeço, nós da Secretaria agradecemos a parceria deste evento, deste webinário tão importante, onde estamos conversando sobre patrimônio cultural. O ser humano, há anos, tem a necessidade de guardar e preservar a memória. É uma necessidade que nós temos para lembrar de pessoas, coisas e lugares. O patrimônio, ele é uma amálgama, né? Que nos ajuda, que junta, que dá força para a gente conseguir descobrir aí um pouco sobre o lugar onde vivemos, sobre quem somos, sobre o nosso próprio eu. Podemos pensar o patrimônio de diversas maneiras. A mais comum é a legislação, mas o interessante é pensar patrimônio a partir da identidade. Por isso, hoje vamos falar sobre educação patrimonial. Conosco estará presente duas pedagogas, uma professora e a outra que atua na área mais burocrática do patrimônio, no DEMPAC. Mas antes disso, nós vamos ouvir um pouquinho do coordenador do DEMPAC, do Departamento Municipal de Patrimônio Histórico e Artístico de Cataguases, o José Luiz Batista. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinário, na segunda parte. Como bem disse o Juliano, hoje estaremos falando de educação patrimonial, a sua importância e os resultados alcançados. Quero lembrar que o município de Cataguases, efetivamente, iniciou o programa de educação patrimonial no ano de 2008, quando nós fizemos um projeto piloto com 3 escolas, uma da rede municipal, uma da rede particular e uma escola estadual, que nós considerávamos que eram centrais e que a gente poderia fazer um bom trabalho. Nós fizemos também uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que apoiou e tem nos apoiado até hoje. Mediante disso, tirar um projeto do papel e implementá-lo concretamente foi muito difícil. Nós tivemos um grande apoio das coordenadoras das escolas municipais, das professoras, das diretoras, mas eu gostaria de ressaltar que os grandes responsáveis por esse projeto estar dando certo são os professores, porque eles que estão na linha de frente com os alunos. Então, nós procuramos fazer um trabalho de capacitação constante com eles, nesses anos todos que nós iniciamos, com os coordenadores, e não bastava apenas a intenção, nós tínhamos que ter algo a mais do que isso. Para isso, 2 professores, a Odete Valverde e o Rodrigo Fialho, nos cedeu um estudo, uma cartilha, que eles elaboraram para se trabalhar com educação patrimonial. Eles cederam isso gratuitamente para a municipalidade, a qual nós imprimimos. Precisávamos de dar ferramenta e material didático para os professores, para os alunos. E isso facilitou bastante a iniciação desse projeto. Ao final do ano, nós realizamos uma exposição com o que tinha sido produzido nas 3 escolas. Foi uma coisa muito interessante e que nos mostrou como que a gente poderia nortear o nosso trabalho dali para frente, no ano seguinte, com 3 vertentes diferentes. Foi muito interessante, isso ajudou a gente a alicerçar o projeto, refazer o que não deu certo, pensar novas perspectivas. A Secretaria de Educação, mais uma vez, sempre conosco, nos apoiando, e, a partir disso, passamos a conviver um pouco mais com essa questão. Eu devo de ressaltar que, além desse material didático, foi fundamental também para nós a questão das visitas guiadas, porque não bastava simplesmente a parte teórica, a parte didática dentro da sala de aula. O aluno ele passou a vivenciar isso através das visitas guiadas, onde eles iam conhecer concretamente esse patrimônio.
visitar a cidade, ver esses monumentos, ver essas obras todas aí. Isso facilitou muito. Um fato, inclusive, que me chamou a atenção na época, essa visita guiada, foi o fato de um aluno de uma determinada escola, quando ele chegou no centro da cidade, ele falou assim: isso aqui é Cataguases? Nós estávamos na Praça Rui Barbosa ou Santa Rita, eu não me lembro agora. Ele falou assim: isso aqui é Cataguases? Para vocês terem uma ideia de como que, às vezes, é difícil uma questão dessa. Ele nunca tinha saído do bairro dele. Ele tinha cerca de 9 ou 10 anos, ele não sabia. Nunca tinha ido ao centro da cidade. Então, tudo isso foi abrindo as perspectivas para nós. Falei assim: temos que fazer um trabalho realmente com o pessoal da zona, como se diz, suburbana, né? Porque eles estão completamente desconhecendo a cidade. E nisso aí foi norteando o nosso trabalho, refazendo algumas coisas, e foi muito interessante. Mas o apoio constante da Secretaria de Educação, porque sem ela não teríamos condição. Nós temos 2 pedagogas, olha, uma historiadora e uma pedagoga, que tirou esse projeto do papel. Não foi fácil, foi um trabalho árduo, constante. E o interessante é que a gente continua, né, refazendo tudo isso, revisando coisas, mesmo agora em tempo de pandemia. O IEFA tem nos ajudado muito nessa época de pandemia, nos mostrando, nos dando diretrizes de como trabalhar de forma remota a educação patrimonial. Não tem sido fácil desde ano passado, né, que veio a questão da pandemia, e nós tivemos que repensar o projeto. Estamos repensando novamente. Ano passado tivemos que, como se diz assim, no tranco, fazer um trabalho nesse sentido. Mas agora já estamos pensando novamente. Nós temos agora que fazer um planejamento novo, e isso vai ficar exposto para vocês a partir da explanação das nossas 2 convidadas que estarão aqui, mostrando para vocês os resultados disso e como iremos caminhar daqui para frente. Mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês e sejam mais uma vez bem-vindos. Então, tenhamos todos uma boa noite. Agora, com a palavra, o nosso secretário de Cultura e Turismo e também vice-prefeito de Cataguases, Marco Andrade. Obrigado, Juliano. Boa noite a todas, a todos e a todes. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez nessa noite, né, dessa semana que está sendo tão fantástica, né, Juliano, para todos nós, a Semana do Patrimônio Cultural da nossa cidade. Eu estou muito feliz com o resultado já dessa semana. Ontem nós tivemos também um encontro maravilhoso falando sobre patrimônio, sociedade, urbanismo aqui, e com pessoas tão bacanas, com jovens arquitetos com tanto conhecimento, e daqui da cidade também, que fazem a diferença, que estudam e trabalham aqui. Isso é muito bacana, que são professores também. Então, a gente fica muito feliz com isso. Mas para esse assunto sobre a educação patrimonial, quando eu estava me preparando para poder estar aqui falando com vocês, e em nome da Prefeitura Municipal de Cataguases, em nome da Secretaria de Cultura e Turismo da nossa cidade, eu desejo a vocês uma ótima noite de muito conhecimento, de muita cultura. Mas quando eu estava me preparando para falar para vocês, eu me lembrei de um fato que aconteceu comigo, se vocês me permitirem, rapidinho eu vou contar aqui, que ilustra muito a importância da educação patrimonial para uma cidade. Eu estive trabalhando durante alguns anos no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, com as comunidades de lá. E numa das ONGs que eu trabalhava, no Morro do Borel, conversando com as crianças e com os jovens, eu tinha percebido que eles nunca tinham recebido e nem escrito nenhuma carta. E aí eu falei assim: olha, então vamos fazer um projeto que a gente possa escrever cartas um para o outro. E eles ficaram: tio, como é que a gente faz isso? Como é que a gente quer? O que é remetente? O que é remetente? Como é que funciona? E aí eu me lembrei e lancei uma pergunta para eles também: onde é que termina um bairro e começa uma comunidade ou uma favela? E é triste pensar nisso, porque um dos fatores que são marcantes nesse distanciamento entre um bairro, uma comunidade e uma favela é que as ruas não têm nome e as casas não têm número. E quando as crianças começaram a escrever as cartas, a alegria, e eu fiz um contato com os Correios, que ficam logo embaixo do Morro do Borel, a alegria desses jovens e dessas crianças de poder colocar um nome na rua e poder colocar um número na sua casa, esse sentimento de apropriação. E foi uma festa quando eles escreveram e receberam a carta, mas mais felizes eles ficaram de poder nomear o lugar onde eles viviam.
E a educação patrimonial, um dos objetivos maiores da educação patrimonial é esse sentimento de pertencimento, essa apropriação do cidadão com o seu patrimônio, com a sua cidade, com aquilo que ele é. E isso, para mim, foi marcante. E teve um outro episódio muito interessante, que nós fizemos um projeto chamado Lixo Vira Luz, com os distritos da nossa cidade. E várias outras cidades também, 196 para ser mais exato. E eu me lembro que em Rosário de Limeira, dois irmãos ganharam o concurso do Lixo Vira Luz. E eles, na hora da foto, quando foi tirar foto, o menorzinho, eles estavam enfileirados com a gente assim, o menorzinho estava muito excitado e bateu a mão no vinco da calça do irmão maior. E ele ficou indignado, olhou para ele assim, e arrumou o vinco da calça. Isso é patrimônio imaterial. Ali estava a raiz dele, de tudo. Aquele vinco da calça representava tudo que o pai, que a mãe, que o avô, que a avó diziam para ele, de como você está apresentável para uma cerimônia, para algo importante. Um vinco numa calça. Esse é o trabalho da educação patrimonial. É trazer o detalhe. É você olhar para um imóvel que é tombado, mas você ver ali as peculiaridades, as singularidades, realçar a curiosidade de quem te ouve enquanto você está trabalhando como educador dentro da educação patrimonial e que veja, pessoas viveram ali. Pessoas habitam esses lugares, ou habitavam esses lugares. Isso é formar cidadão. Eu tenho comigo que a educação patrimonial ela é essencial para a formação do cidadão. Ela é essencial para a gente perceber quem somos nós na nossa cidade. Porque eu falei isso ontem e vou repetir aqui hoje. Nós só preservamos aquilo que nós conhecemos. Nós só preservamos aquilo que nós nos sentimos coparticipativos, corresponsáveis. E o patrimônio, seja ele material ou imaterial, ele é de responsabilidade não só da administração pública, mas de toda a população. O patrimônio é nosso. Nós somos o patrimônio. A gente tem dito essa frase muito no DEMPAC, na nossa Secretaria de Cultura e Turismo, que o nosso maior patrimônio são as pessoas. E esse patrimônio vale ouro. E a gente acredita muito nisso. Então eu estou muito feliz, quero parabenizar a Virgínia, ao José Luiz, ao Juliano, a Sandrinha, toda a equipe da Secretaria de Cultura também que está envolvida, junto com o DEMPAC, nessa semana. A Márcia Medeiros, que está aqui com a gente hoje, muito obrigado, né, pela sua participação. E todos que estiveram, que estarão aqui junto com a gente, porque a nossa semana não termina hoje, né? Para terminar minha fala e não me alongar muito, eu queria convidar vocês para amanhã, às 10 horas, na Chácara Dona Catarina, nós vamos ter uma exposição sobre o Seu Zico. A exposição chama Seu Zico, o rei do mineiro pau. Porque o Seu Zico é um ícone do saber, um ícone do folclore nosso. E isso é uma outra característica da educação patrimonial, a escuta. Para se fazer a educação patrimonial, a gente precisa escutar as pessoas que são os fazedores de cultura, os mestres dos saberes. Porque se a gente escuta o outro, há a troca do conhecimento. E esse é um papel importantíssimo. Criar novos conhecimentos a partir daquilo que você recebe, a partir daquilo que você conhece. Isso é difícil de fazer, mas é um grande legado que a educação patrimonial deixa não só para a nossa cidade, mas para o nosso estado e para o nosso país. E amanhã ainda, às 16 horas, nós vamos ter uma outra exposição, Olhares sobre o Patrimônio, que são os artistas plásticos da nossa cidade que retratam em suas obras um pedaço da nossa cidade, aquilo que eles amam, aquilo que eles observam, o olhar do artista sobre a forma da gente viver, as casas que a gente vive, a nossa arquitetura. Isso tudo é educação patrimonial. A educação patrimonial ela é uma iniciativa, às vezes, de uma secretaria ou de um departamento como o DEMPAC, que faz isso super bem aqui na nossa cidade, mas ela é principalmente um legado que toda a população, além de usufruir dele, deve ajudar a criá-lo, ajudar a divulgá-lo, e isso é fundamental para que a gente se transforme numa cidade realmente para as pessoas, das pessoas e construída com as pessoas. Então, muito boa noite a vocês, estou muito feliz com essa noite, eu espero sinceramente que a gente possa sair dessa semana com mais reflexões, com mais ações, pensando no nosso patrimônio, tanto material quanto imaterial. Uma boa noite e muito obrigado pela presença. Belos exemplos que ilustram bem aí o assunto, o tema patrimônio. Bom, mas agora vamos chamar as nossas convidadas de hoje.
Primeiro, eu convido a Virgínia Ribeiro, ela é pedagoga e atua no Departamento Municipal de Patrimônio Histórico e Artístico de Cataguases. Boa noite, Virgínia. E convido também a Márcia Medeiros, que é professora da Escola Municipal Enedina Prata. Também atua na linha de frente com a educação patrimonial. Bom, boa noite mais uma vez para as duas, é um prazer. E para começar, vamos conhecer um pouquinho mais dessas duas professoras maravilhosas, muito conhecidas da população de Cataguases, né? Já educaram, já falaram sobre patrimônio aí para baixinhos e altinhos, né? Que hoje são altinhos, né? Vamos começar pela Virgínia. Virgínia, qual é a sua história com a educação patrimonial? Bom, o Zé Luiz já deu até um spoilerzinho aqui da minha apresentação, porque realmente nós começamos eu sou pedagoga de formação, trabalhei sou funcionária servidora pública municipal há muitos anos, e nós fomos convidadas em 2008 para estar à frente desse programa de educação patrimonial. O José Luiz, né, que é o coordenador do DEMPAC, ele nos convidou para que fizéssemos um projeto voltado para crianças, porque, como historiador, ele tinha alguma dificuldade para chegar de uma forma mais pedagógica para as crianças. Em 2008, então, a gente inicia esse projeto piloto, né, com 3 escolas. Nós colocamos uma de cada segmento para que a gente tivesse uma amostragem de como seria, e fomos muito bem-sucedidos. As escolas abraçaram, que foi a Escola Municipal Flávia Dutra, a Escola Dr. Norberto, a Escola Estadual Dr. Norberto e o Colégio Equipe. Então, foram 3 escolas assim que nos impulsionaram muito, né, a produzir material, a produzir as atividades, porque a gente estava nascendo, né, então, em 2008. E, de lá para cá, nós temos feito capacitações com professores, estudos junto com professores. Eu não gosto de colocar a questão da capacitação, porque nós aprendemos juntos. Então, a gente tem uma trajetória grande aí de estudo mesmo. E, a cada vez que a gente avança num determinado tempo de espaço, de conhecimento, abre um leque, porque patrimônio é muito amplo, né? Eu vou deixar para colocar mais à frente aqui, porque eu acho que a Márcia precisa se apresentar aqui, e é só fazer uma consideração para eu fechar aqui, que o patrimônio era sempre tido como apenas voltado para a monumentalidade de pedra e cal. Né? No início, as pessoas sempre achavam o que é patrimônio? É algo edificado, sempre, que as pessoas se voltavam para isso. Mas hoje a gente sabe que o patrimônio vai muito além, né? O patrimônio é a própria vida. Então, a gente fala mais um pouquinho, daqui a pouquinho a gente fala mais um pouco sobre isso. Tá joia, tem muito assunto, Virgínia. Márcia, e você, qual a sua história com a educação patrimonial? Boa noite a todos, né, primeiramente, e sou professora da Rede Municipal de Educação, faz 30 anos agora em setembro, né? E a educação patrimonial ela surgiu por acaso, né? Porque eu trabalho na Escola Enedina Prata e passou-se a ter lá, no tempo integral, a oficina de cultura e educação patrimonial, que ela entrou, né, nas 3 escolas que tem o integral. Então, eu entrei nessa oficina, assim, de gaiato, vamos dizer assim, né? Sem saber nada mesmo, completamente crua. E fui desenvolvendo, comecei a pesquisar, comecei a descobrir as coisas juntamente com os alunos, e hoje eu tenho uma paixão por isso. Hoje eu sinto prazer em fazer o que eu estou fazendo. Eu acho que quando a gente sente prazer em estar fazendo o que a gente está fazendo, não é nem trabalho, né? Eu sinto prazer em estar pesquisando, eu sinto prazer em buscar coisas diferentes, assuntos diferentes. Então, foi aí que eu tive o olhar mesmo para o patrimônio,
né, como diz a Virgínia, não só o patrimônio físico, né, mas o patrimônio material, imaterial, o patrimônio vivo que nós temos também, o patrimônio natural. Então, foi daí que surgiu, né, a Márcia, professora de educação patrimonial. Tá, Joia, obrigado. A gente vai voltar aí, porque a Márcia está na linha de frente da educação patrimonial. Mas antes a gente vai voltar aqui para a Virgínia agora. Virgínia, pela sua experiência de tá desde o início aí nessa implantação, digamos assim, não sei se eu posso dizer isso, da educação patrimonial em Cataguases, a gente já pode falar em resultados? Eu acho que a Márcia, na linha de frente, tem mais condições de falar em resultados do que para mim, do que eu, né, nesse momento. Mas, sim, eu acho que a gente pode considerar resultados de investidas, né, de pesquisas, com erros e acertos, como eu falei, nós iniciamos lá atrás, em 2008. Né? Hoje a gente já passamos por todas as escolas num processo de implantação, né? Márcia estava lá também. Então, assim, foi aquela um conceito primeiro do IFAM, o que significa o IFAM, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o que significa uma cidade histórica, quais são as contribuições de um setor de patrimônio, de um conselho de patrimônio para a cidade. Então, essa conceituação é a base de um trabalho para ser desenvolvido. Claro, lá na ponta, né, como você bem coloca, são as atividades que a gente também tenta organizar, e a gente, junto com os professores, né, a gente faz esse trabalho e tenta desenvolver aí da melhor forma. Eu acredito que a gente tenha um resultado, sim. Pelo menos, nós já falamos sobre patrimônio, sobre educação patrimonial nas escolas de uma forma mais, assim, não é um projeto diferente. É algo que já está de uma maneira transdisciplinar, que é a proposta mesmo, né, do trabalho. A Virgínia, tem uma particularidade no seu trabalho, porque muitas vezes, quando falamos em educação patrimonial, a nossa mente automaticamente nos leva para o ambiente escolar. Mas a Virgínia também, ela tem um trabalho que vai além de escola, não é? Que tem as visitas guiadas, tem o próprio Departamento Municipal de Patrimônio Histórico e Artístico, onde ela está ali também, numa espécie de linha de frente também, fazendo os atendimentos. Tem essa pegada também, educação patrimonial, né? Não é só para a escola, a comunidade também, as pessoas, os cidadãos e as cidadãs também. É verdade, é verdade. Nós temos realmente essa preocupação em abrir. Como eu disse anteriormente, o patrimônio é algo bastante abrangente, né? Eu vou fazer aqui a minha colinha que eu fiz, porque eu gosto muito de reportar ao Gilberto Gil, quando ministro da Cultura. Ele faz uma colocação que eu acho imprescindível para a gente que trabalha com patrimônio. Pensar em patrimônio agora é pensar com transcendência, além das paredes, além dos quintais, além das fronteiras. É incluir as gentes, os costumes, os sabores, os saberes. E que foi bem o que o Marquinhos deixou aqui para nós, né? Que é essa amplitude. Então, não dá mais para a gente ficar... A escola é importantíssimo, que é a escola onde sistematiza, né, todo esse conhecimento. A Márcia faz isso com muita propriedade, criatividade, né? Eu já quero aqui dar os parabéns, porque a gente acompanha o seu trabalho nas redes sociais, que é um trabalho assim de excelência mesmo, Márcia. Eu acho que a cidade agradece, né, o seu trabalho, o seu empenho, porque realmente é muito interessante. É o resultado, né? A gente acha assim que é o resultado. Óbvio que é o empenho pessoal, né, que a Márcia tem todo um trabalho, mas a gente sabe que tem ali um dedinho de um tempo lá atrás, né, que houve um conceito aí e que contribuiu para que esse resultado tivesse. Mas, além da escola, que foi o que você colocou, nós temos os diversos segmentos. Nós já trabalhamos junto com o Zé Luiz aqui, ele vai me acendir aqui, né, junto com a CDL, não foi, Zé Luiz, que nós fizemos um trabalho, que é a Câmara dos Diligentes e Lojistas de Cataguases, para apresentar para os comerciantes todo esse potencial da nossa cidade.
né? E a gente pretende atingir também, na parte ligada também ao turismo, nós conseguimos chegar ao Conselho Municipal de Turismo, fizemos uma roda de conversa com eles, que foi muito proveitosa. Estamos também abrindo rodas de conversa com servidores municipais. Imaginem que chega um turista em Cataguases e ele pergunta onde tem, né, onde a gente pode ir, onde a gente e o próprio servidor que está ali, né, que compõe esse acervo, que não conhece, né, não sabe indicar. Então, é importante que a gente tenha essas rodas de conversa, né, para todos os segmentos. Né, um trabalho de formiguinha ainda, né, mas a gente pretende expandir isso. Aos pouquinhos o formigueiro vai crescendo. Ô, Márcia, vamos voltar aqui, vamos falar de resultados também. A Márcia, inclusive, eu quero convidar você que tem uma conta no Instagram, no Facebook, a acessar, a curtir lá as páginas da Secretaria de Educação, porque na pandemia eu não estou dentro da escola, mas eu tive acesso ao material que a Márcia disponibiliza, que é um material muito bacana, é didático mesmo, e nada melhor para a gente aprender, né, para a gente discutir, refletir sobre o patrimônio, do que começar na base, com o material de educação mesmo. Agora, no tempo que você está à frente deste trabalho aí, né, você tem o contato ali com a criança, né, com o aluno, já no início, a primeira vez, talvez, como o Marquinho colocou aqui para a gente, que alguma criança tem contato com uma obra modernista que está no centro da cidade, enfim. Quais os resultados que você tem? Alunos que já te retornaram, outros que já cresceram. Tem alunos seus que já são professoras também, que hoje já ensinam também sobre educação patrimonial, e sobre história, e sobre a cidade, né? Com certeza. Mas os resultados eles vão surgindo, né? Eu posso falar do resultado que eu tenho com os alunos que eu trabalho, né? Porque desde que eu comecei a trabalhar com educação patrimonial no Enedina Prata, eu sempre fiquei no Enedina Prata. E esse trabalho lá é feito com crianças de 6 a 11 anos, quer dizer, do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. Então, ele é bem diferenciado, porque eu tenho que ter uma maneira de falar com uma criança do 1º ano, uma maneira de falar com a criança de 2º ano, uma do 3º, e por aí vai. Então, eu tenho que fazer coisas diferentes para cada etapa daquela turma. Eu não posso seguir um padrão único. Então, a primeira coisa que eu percebo, né, que eles já entendem, que o maior patrimônio que eles têm é a vida deles. Né? O meu corpo é o meu maior patrimônio. E aí, como que eu faço? Eu vou lavar, eu vou cuidar, eu vou limpar eu vou cuidar do meu cabelo, eu vou escovar os dentes, eu vou cuidar do meu corpo. Aí vem o nome, né? O nome é meu patrimônio também, o nome é próprio, ele é meu, ele faz parte da minha vida. Eu tenho a certidão de nascimento, então vocês vão trazer a certidão de nascimento para a gente ver, é um documento. Então, aí a gente parte para a família, que é outro patrimônio que nós temos. A gente vai para casa. Né? Se eu não tiver a minha casa, como que eu vivo? Eu preciso valorizar primeiro aquilo que está perto de mim, para depois eu valorizar o que está longe. Então, é um trabalho que começa aos pouquinhos. Bonito demais esse trabalho, né? É interessante a gente trabalhar com a criança e desmistificar aí, como a Virgínia colocou, né? Só a questão, não é só o patrimônio material, as construções e as casas, né? Começa com nós próprios. Agora, ô Márcia, quando você fala da Enedina Prata, que é uma escola no Tomé? No Paraíso. No Paraíso, desculpa. No Tomé é o Monsenhor Solindo, né? Isso. Um abraço aí para todo mundo do Monsenhor Solindo. Tem relatos de crianças, assim como o Marquinho colocou, que tem esse primeiro contato com o patrimônio nosso, que é tombado, e às vezes, muitas vezes as crianças estão, né, nos bairros da cidade, distantes do centro. Tem essa carência de ter nesses bairros também algo? Você sente isso, de ter alguma coisa ali também tombada? Porque identidade tem. Se a gente procurar no bairro, a gente vai achar, né? Todo lugar tem, né? Então, por exemplo, eu pego também, a partir daí, peguei família, peguei escola, vamos trabalhar o bairro. O que tem no meu bairro? Meu bairro tem um posto de saúde, meu bairro tem a academia, o ar livre, né? São as coisas que tem. Então, eles vão falando aquilo, eles vão criando, né,
o patrimônio que está perto deles, para daí a gente partir para o patrimônio da cidade. O que tem na minha cidade? As praças, o hospital, nós temos a polícia, nós temos o SAMU, nós temos isso, nós temos aquilo, e daí nós vamos, até que a gente chegue no patrimônio. Porque se ele não souber o que ele tem de verdade, ele não vai conseguir valorizar o patrimônio. Ele tem que, primeiro, valorizar aquilo que está próximo a ele, para depois a gente começar esse trabalho dentro do que a gente tem dentro da cidade e daí até para fora, né, que eu já estou pegando outras coisas também, porque dentro da cidade praticamente já falei de tudo, e já estou pegando outras coisas, frutas que a gente tem no Brasil, que são brasileiras. Outro dia eu dei uma aula sobre a jabuticaba, que é uma fruta brasileira, que quando aqui chegaram tinha, né, já existia a jabuticaba. Então, são coisas que vão aprendendo aos pouquinhos. Mas essa coisa de necessidade, a gente vê, né? E vê que eles estão caminhando, as crianças estão caminhando junto com o patrimônio, com aquilo a gente está sendo colocado e eles estão aprendendo a valorizar. Joia, muito obrigado. É muito bonito esse trabalho, eu fico empolgadíssimo aqui. Bom, Virgínia, ela falou muito aqui da questão, né, do que está fora da nossa poligonal, que a Virgínia conhece muito bem, porque nós estamos falando aqui de educação patrimonial, mas antes disso, né, a gente tem um trabalho muito burocrático, que são relações com IEFA, com IFAM, enfim, com os órgãos responsáveis pela preservação pelo reconhecimento e a preservação de um patrimônio. Virgínia, como que é esse trabalho? A gente tem... O que faz um bem ser tombado? Bom, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode requerer o tombamento. No caso específico de Cataguases, no final da década de 90, nos anos 90, nós tivemos um boom de tombamentos. Empresários, políticos, né, pessoas interessadas, historiadores, obviamente, se reuniram e tombaram, fizeram esse tombamento rapidamente, e o IFAM se interessou, né, que é o órgão, o IFAM é o Instituto Federal, interessou e tombou. Além dos 16 bens tombados, né, ele tomba também uma poligonal. O que é poligonal? É uma linha imaginária, né, dentro desses bens tombados, dentro desse espaço tombado, que é também chamado sítio histórico, ou poligonal de tombamento, ou núcleo histórico. Né? E nós temos isso em Cataguases. São 16 bens tombados pelo IFAM, 20 pelo município, totalizando 30 bens tombados. Eu acredito que essa semana todo mundo deve estar vendo aí a nossa flâmula, né, que a gente colocou exatamente para criar essa identidade com a cidade. Mostrar, né, que todo lugar que está essa flâmula aí azul, na cor da nossa bandeira, que é realmente o lugar um bem que é tombado isoladamente. Mas o que torna uma cidade histórica, né, não foi isso que você me perguntou. Eu perdi aqui. Foi sim, olha só. Foi isso. Sim, eu perguntei o que leva... O que faz um bem ser tombado? Sim, desculpa. Mas você respondeu, está respondendo legal aí. Tá bom, porque o assunto dá voltas. Tá bom. O que faz um bem ser tombado é ele ter uma história que é tão importante para os munícipes, porque é lógico que todo acervo de uma cidade é muito importante, tem uma ligação afetiva com a cidade. Todas as cidades são históricas, mas a ligação maior e a identidade e a representatividade daquele bem é tão importante que passa a ser importante não só para aquela cidade, para uma região e, no caso, no âmbito federal, em nível nacional. Então, essa representatividade, esse registro que o IFAM coloca quando ele registra um bem, né, quando ele tomba um bem, ele dá um aval, um selo, né, para a cidade, indicando que aquele ali é um bem que precisa ser mostrado para as gerações e que precisa ser preservado. É muito interessante a gente pensar aqui o que a Virgínia está falando,
porque nós falamos aqui do IPHAN, né, que é o principal, o IPHAN é o principal órgão de tombamento, é o federal, é o maior de todos, e muitas pessoas acham que, a partir do momento que se tomba um bem, né, e depois eu quero que a Virgínia conte um pouquinho da história de onde vem a palavra tombamento, que é bem rapidinho, mas muito interessante, mas antes disso, a gente falando do IPHAN, né, quando você tem... as pessoas pensam que o IPHAN passa a mandar dinheiro para sustentar, né, para sustentar esse bem, né, para continuar deixando ele ali, né? E não é bem assim. O IPHAN, como ela explicou aqui, ele dá o aval, ele mais fiscaliza, vigia, não é isso? Ele deixa muito claro, né? Como se, eu gosto de usar a palavra selo, né? Ele dá um selo de reconhecimento que aquele é um bem que precisa ser preservado. As ações de preservação, elas precisam ser feitas de uma maneira sequencial. E se ela for, o próprio departamento histórico é criado, todo lugar que tem uma Secretaria de Cultura vai ter um setor voltado para o patrimônio. No nosso caso em questão, é o Departamento Histórico, DEMPAC. O DEMPAC, que tenha como atribuição mapear, fazer o registro desses bens, né, e todos os anos enviar relatórios de como está acontecendo, o que tem sido feito para difundir esses bens, que isso é importante. Como o Marquinhos disse aqui, a gente só preserva o que conhece. Então, para você preservar, você precisa conhecer, entender qual a importância daquilo, porque senão passa a ser só uma casa velha. Né? Se a pessoa não tem a história agregada ali, um valor histórico e cultural agregado, passa a ser um objeto qualquer. E os objetos só têm vida. A Márcia colocou isso muito bem, que o patrimônio é vivo. Ele só passa a ter vida a partir do momento que aquela história tem uma relação de pertencimento com as pessoas. Sim. Obrigado. É muito interessante esse assunto, é complexo, né? São muitas ramificações quando se fala em patrimônio, né, Virgínia? Bom, Márcia, vamos voltar para a Márcia aqui. Eu quero ouvir um pouquinho do seu relato, nós queremos ouvir um pouquinho aí do seu relato, sobre como é chegar numa sala de aula ou para uma turma de pequeninos e falar ou apresentar pela primeira vez um patrimônio material, como os clássicos de Cataguases, digamos assim, né? Qual é a emoção dessas crianças? Como eu falei, a gente tem que partir do princípio, do pequeno, para chegar no grande. Né? Quando a gente chega no grande, e eu lembro muito bem que quando a gente faz a visita guiada no final do ano, que eles vão a esses lugares onde foi falado, onde foi, né, que eles estudaram sobre aquilo, é uma empolgação total, né, Virgínia? É uma festa o que eles fazem. Essa visita guiada é a paixão, é o ápice da alegria deles de estarem naquele lugar. Mas é importante, desde pequeno, a gente colocar que, por exemplo, o Colégio Cataguases, se eu virar para o aluno e falar, o Colégio Cataguases, ele é um bem tombado pelo patrimônio, porque ele é de estilo modernista, que foi uma época em que houve em Cataguases isso. Não vai resolver. Eu tenho que contar a história do Colégio Cataguases para eles. Eu tenho que contar como surgiu. Eu tenho que contar que quem arquitetou, que quem fez a arquitetura foi Oscar Niemeyer, que quem fez o projeto do jardim foi Buller Marx, né? Que teve, pelo menos por um tempo, o painel Tiradentes lá dentro, que foi pintado por Cândido Portinari, que a gente tem a estátua do pensador do lado de fora. Então, são coisas que a gente tem que passar para, quando eles chegarem lá, eles estarem reconhecendo. Né? E estranharem, né? Justamente, e aprenderem a dar valor. Aprenderem que aquilo tem uma história antiga. Né? Aquilo está vindo de muito tempo atrás. Aquilo não foi colocado ali agora. Aquilo está ali porque tem uma história. E ele é patrimônio porque tem uma história. Então, o principal desse trabalho é isso aí. É ir colocando aos pouquinhos até chegar no máximo. Ô, Márcia, e eu vim agora para o centro da cidade, agora quero sair do centro novamente. Com os seus alunos, tem algum bem que você já ouviu, algum bem cultural, né?
material ou imaterial. Nós estamos falando muito aqui dos bens materiais, mas nós temos também, né, muita riqueza imaterial. Tem algum aluno, algum relato que já te chamou a atenção de algo que a gente também deveria lutar e trabalhar para ser tombado? Lá no Paraíso se falava muito na mina, né? Na mina do Paraíso, antiga mina do Paraíso. Eles são também apaixonados, por exemplo, pelo campo. A vida das crianças do Paraíso é o campo, porque é onde eles vão divertirem, é onde eles vão brincar. Então, o relato é da vida deles ali, daquela coisa que eles convivem ali, né? Porque o mundo deles é muito restrito por ser uma comunidade de bairro, né? Não ser uma comunidade que tem muito acesso, eles vivem muito dentro do bairro deles. Então, já teve esse comentário de cuidar do campo, né? de estar plantando, de estar preservando o campo aonde eles estão, aonde acontecem as festas do bairro Paraíso, no caso, né? Que é onde eles têm contato. Interessantíssimo. Se a gente for andar em outros bairros, a gente vai descobrir histórias similares, com certeza. Todos né? têm. Lugares, todos têm. Né? E diferentes, né? E as Verdade. histórias são diferentes. Se eu for trabalhar numa outra escola que não seja o Paraíso, se eu for para o Justino, eu vou ter outra visão e outra... Né? Virgínia, a mesma pergunta para você. Está tão habituada, né? Tão fera nos nossos 32 patrimônios, é isso? 30 patrimônios tombados, reconhecidos, maravilhosos. Mas, pelo seu conhecimento, existe um outro ou outras possibilidades ou outros bens que a gente deve trabalhar, a gente deve lutar aí pelo tombamento? Não, trabalhar, como a Márcia colocou aqui, eu acho que é trabalhar sempre do próximo para o distante. Sempre. Partir do que está mais próximo. E é muito interessante que a metodologia da educação patrimonial que nós desenvolvemos no projeto inicial era realmente a gente partir, como a Márcia já bem descreveu aí, do corpo, a família, até a gente chegar, porque você não pode chegar e falar que essa parede é um prédio que precisa ser preservado, sem antes fazer uma analogia, que na casa dele ele tem uma televisão, que é um patrimônio coletivo, que você precisa ter, principalmente com a criança, né, você precisa estabelecer essa analogia. E também com relação ao tombamento, nós já temos tombamento, a gente precisa cuidar mais deles. Então, no momento, eu assim, não vou falar, indicaria, mas isso não significa que não tombar, a gente não vai salvaguardar, né? Eu acho que são duas coisas distintas. A gente pode continuar a fazer um trabalho de preservação e de manutenção, independente dele estar tombado ou não, né? Então, a gente tem muito trabalho aí pela frente, porque as obras de Cataguases são inúmeras, são belíssimas. Ontem nós falamos aqui, né, durante a apresentação do webinário aqui de arquitetura, sobre as obras do Luzimar, que são um destaque na cidade, é filho da terra, né, e a gente precisa dar um valor maior, dar um destaque maior a essas obras. Eu acho imprescindível, é uma das coisas que a gente está aí como carro-chefe para a gente levar. Só complementando a questão da metodologia da educação patrimonial, a gente faz também um tombamento, né, para que as crianças façam um tombamento de um local que é caro a elas naquele bairro, que foi o caso do Paraíso, lá foi a mina. Né? Aí o que se faz da mina? Faz um estudo geral. Faz como ela começou, quem viu ela primeiro. É transversal, né, Virgínia? É transdisciplinar. A disciplina. Não, o assunto. O assunto. Né? Ah, sim, transversal. É transdisciplinar. O termo mais correto. O termo, Ele é transdisciplinar. Ele não é necessário ser uma disciplina, porque ele passeia por todas elas. Porque quando você vai na mina, por exemplo, vou pegar a mina aqui, com certeza a Márcia vai fazer um trabalho. Qual é a distância que a gente caminha até lá? Né? Pode-se fazer um tratamento, um exame da água para ver a qualidade da água. Então, aonde que a gente vai? Quais são os órgãos que fazem esse tipo de exame? Né? O entorno, é importante preservar a mata, porque você está vendo, é patrimônio. É um patrimônio natural. E olha como a gente abre esse leque. O que acontecia aqui? À noite é perigoso passar aqui? Entendeu? Então, trazendo essas histórias, que você vai estabelecer o pertencimento das pessoas, né?
e não necessariamente ser um bem tombado. Tá? E salvaguardar em vários lugares. Nós temos vários exemplos de vários, nós fizemos esse tombamento, assim, vamos dizer assim, em todas as escolas municipais. É um Então, reconhecimento, porque primeiro vem o reconhecimento, exatamente, né? Muito legal, foi muito bom. A gente teve resultados assim muito interessantes, então precisamos voltar. Eu imagino, eu já estou curioso aqui para conhecer a mina do bairro Paraíso. Eu lembrei de um trabalho maravilhoso, vou mandar um abraço aqui para os professores da Escola Estadual Professor Quaresma, é do Estado, não é? Que eles fizeram um trabalho há algum tempo sobre a Ponte do Sabiá, lá na região da Taquara Preta. Eu achei incrível, maravilhoso, porque educação patrimonial. Está distante do centro da cidade, do que a gente entende, né, no primeiro momento, sobre o patrimônio de Cataguases, mas é um patrimônio, tem tudo a ver. Quantas histórias, né, de crianças e adolescentes e jovens não se passaram por ali, assim como na mina também. Né? Exatamente. E o patrimônio ele é tão rico que ele não tem fim. Quando você começa a pesquisar uma coisa, aquilo vai que você não consegue chegar a falar tudo que você quer, de tão grande que é. Né? Por exemplo, até mesmo se eu for trabalhar, igual eu trabalhei com a jabuticaba, que é uma fruta brasileira, é tanta coisa que eu vou tirar daquilo ali, que é rico demais da conta. É uma coisa assim que eu não tinha noção de que era tão bom. Ô, Márcia, eu assisti o vídeo da jabuticaba. Eu achei muito divertido. Eu lembrei, sabe de quê? De Monteiro Lobato, que, né, tem muito a ver a brasilidade, é muito bacana, é uma fruta que remete à infância mesmo, acho que de muita gente, né? E Cataguases é muito rico, né? Cataguases tem uma infinidade de coisas assim que eu vou ser sincera, eu não prestava atenção e hoje eu passo, eu olho. Eu tenho outro olhar. Eu lembro muito bem de que eu trabalhei a ponte metálica com os meninos, né? E na ponte metálica tem lá, né, o escrito, né, latino, é pacífica a tua chegada. Na entrada da ponte está escrito, é pacífica a tua chegada, e na saída volta que eu te receberei. Então, uma criança me falou, eu achei isso, né, é aí que eu estou falando, que a gente colhe os frutos, que teve na ponte e olhou aquilo, foi ver justamente a frase. É claro que não conseguiu ler, né, porque estava em latim, mas ele teve a curiosidade de passar pela ponte e ver se estava escrito mesmo. Então, quer dizer, a semente foi plantada. Né? Já despertou ali, já criou um certo interesse. Não é verdade? É tão interessante, né? Você que está com o público dos pequenininhos, que são os detalhes, né? Às vezes é um detalhe, uma coisa que passa desapercebido para a gente, e aí a criança vem e aponta algo que a marcou. É muita vivência, né, e de cada um. O desafio é muito grande, Juliano, porque a gente tem que ter muita criatividade para não se tornar uma coisa chata também. Né? Porque aí vai virar e vem a tia do patrimônio. Fica uma coisa chata. A gente tem que fazer uma coisa que seja interessante também, para chamar e para, né, para que eles grudem naquilo ali e queiram. E isso aí eu percebo muito lá na escola, sabe? Agora é a oficina da tia Márcia. Aquela coisa de ficar alegre, estar feliz de estar indo, porque eles trocam, né? De horário em horário eles trocam e trocam de professores. Então você vê direitinho que estão felizes de ir. Isso é muito bom, porque eu percebo que eles estão aproveitando, né, Márcia, aula. Durante a pandemia, eu creio que teve uma intensificação nos trabalhos de vídeo, né, que você publica e manda para os alunos, eu creio. Como que foi esse processo assim, de sair do presencial, de ensinar o patrimônio presencial, e aí você passar estar na sua casa e ter que montar toda uma estrutura ali interativa? Foi outra novidade também, porque a primeira coisa que eu falei, vou pedir demissão, não vou trabalhar. Foi a primeira coisa que eu falei, não vou trabalhar. Mas, logo no primeiro dia, falei com a Maria Clara, vamos começar, minha filha, vamos gravar, eu quero gravar, é o que eu tenho que falar. Porque eu nunca tinha entrado na frente de uma câmera, nunca. Aí eu falei, Maria Clara, eu quero falar, as crianças têm que me ver, eles precisam me ver, porque eu não posso simplesmente colocar um áudio ou colocar um texto falando sobre o patrimônio, e eu não posso fazer isso, eu tenho que gravar. E aí eu comecei, né? Vamos começar com e cada
o primeiro ano com um, o segundo ano com outro, o terceiro ano com outro, o quarto ano. Então, o primeiro ano sou eu, meu corpo. Então, eu fazia o videozinho, gravava a tia falando, explicando. Depois, eu sempre colocava uma brincadeirinha, uma musiquinha relacionada com aquilo, de acordo com a idade deles ali, de acordo com o tema. E foi muito gratificante, porque assim, teve resultados muito bons, né, porque a gente sabe que nesse tempo de pandemia a participação caiu muito, né, e eu consegui manter as crianças, eu consegui manter eles participando e consegui ir além, que eu consegui fazer com que os pais vissem esse trabalho e aprendessem também. Né? Eu tive pessoas que falaram comigo assim, Márcia, manda um vídeo para mim que eu estou aprendendo. Né? A Simone, minha cunhada, que deve estar aí me assistindo, mesmo falava comigo assim, manda seus vídeos para mim que eu estou aprendendo, eu quero aprender. Márcia, eu próprio, porque é muito gostoso, como eu falei, a gente é uma cidade muito rica, né, no nosso, em patrimônio, e muitas vezes a gente, né, tem a linguagem adulta, mas você pegar o material didático é muito bom. Para você ter as primeiras noções. E é prazeroso de fazer também. Eu falo que eu sinto prazer em fazer. Eu sinto prazer em pesquisar. Eu não gosto de passar, tipo assim, vou fazer. Não, eu pego e vou a fundo. Eu quero saber quem foi, de onde surgiu, como surgiu, que data que foi, e chegar para passar o conhecimento correto, o conhecimento certo. Vou voltar aqui para a Virgínia agora, porque você fala, né, essa questão do trabalho aí. A Virgínia, né, tem você fornece o material. É isso, Virgínia? Sim, sim. Nós já elaboramos o material, né? Esse material é dividido por série, né? Por ano, do primeiro até o 9º ano, a gente tem esse material já disponibilizado para todas as escolas, mas é claro que esse material é só um ponto de partida, né? Os professores desenvolvem, a gente tem a metodologia, né, das unidades, como a Márcia colocou, que a gente já elaborou há uns anos atrás, que é a partir do corpo, a vida, né? Que não foi original meu, a gente foi colhendo isso ao longo do tempo, a gente só fez uma sequência, né? De acordo com a Maria de Lourdes Horta, com a Sônia Rampin, que é do IFAM, que são pedagogas também ligadas a essa área da educação, e que nos deram algumas diretrizes e que a gente pôde elaborar hoje a metodologia da cidade. Hoje, Cataguases trabalha, eu creio que a maioria das escolas trabalham dessa forma, em termos de educação patrimonial, pelo menos as nossas escolas públicas, que começa sempre da vida, do corpo, até chegar na cidade. Né, fazendo um trabalho, porque a cada unidade dessa é uma exploração diferente. Né? Porque do corpo é o seu primeiro patrimônio. Então, você introduz a palavra patrimônio para que a criança saiba, quando você introduz uma noção de higiene ou os órgãos dos sentidos, por isso que ele é transdisciplinar. Né? Quando você fala com a criança do ouvido, a necessidade de limpar, de preservar esse ouvido, aí você já pode, lá na frente, estabelecer uma analogia com o patrimônio edificado, ou com o patrimônio de saberes, ou de outro. Entendeu? Então, a gente começa assim... É apaixonante, né? Muito. Assim, se deixar eu e a Márcia falar aqui, a gente vai ficar toda a vida. Não, vamos falar. É muito apaixonante, é um assunto muito gostoso. Virgínia, conta para a gente um pouquinho sobre o tombo, porque muitas vezes não, quando a gente fala em patrimônio, a gente, obviamente, tem outra palavrinha, outro conceito aí agregado, que é o tombamento. E, no entanto, é um conceito, é uma palavra muito desapercebida, né, da sua etimologia. De onde vem essa palavra? Então, é uma curiosidade, é uma dificuldade muito grande. Logo que eu cheguei no departamento, o Zé Luiz e a Sandra, que são historiadores e que me deram o suporte, me dão até hoje, né, o suporte dos historiadores. Aliás, hoje é dia do historiador, tá, gente? Parabéns aos historiadores, especificamente aqui na pessoa do Juliano, do Zé Luiz e da Sandrinha, que está nos assistindo. Um abraço grande para vocês, tá? Eu pedi. Não, cumprimentar vocês, do tombo. A história do tombo. Vamos lá. O tombo, gente, é do século XV, em Portugal, na cidade de Albarrão, quando o rei
falava, dava as leis, ele ditava as leis, eram escritos em grandes livros, que se chamavam tombos. Esses livros eram colocados em uma torre. Essa torre ficava guardada, porque, obviamente, tudo que o rei fala precisa ser guardada, né? É necessário ser preservado. Então, por conta de ser a importância desses livros grandes, ser necessário ficar guardados e bem preservados para as próximas gerações, a palavra tombamento advém daí, dessa torre que existe até hoje na cidade de Portugal, tá? E ela vem daí. Aí a gente consegue explicar um pouco para a criança, porque tombar para a criança é cair mesmo. Não tem, né? É complicadinho se falar. E aí você tem que contar essa história, né? Uma historinha, para que eles possam entender por que veio a palavra tombamento. Eu adorei saber. E eu fiquei sabendo de adulto, foi esse ano que eu fiquei sabendo disso. Não é gostoso? É um assunto infindável mesmo e vai embora. Olha só, a gente já está caminhando para a parte final aqui do nosso encontro, desse encontro super bacana. A Virgínia lembrou muito bem aqui a questão que hoje é o dia do historiador, então esse é um trabalho também que merece os nossos aplausos e o reconhecimento para todos os historiadores, né, os de Cataguases e os que estão fora aí nos assistindo, acompanhando essa semana do patrimônio, né, que está sendo muito bacana. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho agora do particular, sair um pouquinho da formalidade aqui do trabalho de vocês e que vocês apontassem um bem ou um momento, ou não precisa ser um bem tombado, né, que você colocou muito bem, que tem outros itens, outras questões aí que são abordadas no patrimônio, como o próprio corpo, mas algo em Cataguases que faz brilhar a emoção, faz brilhar o coração de vocês, o pensamento, quando vocês falam, cada uma para o seu público, né, sobre patrimônio. Qual é o seu bem mais interessante? Eu sou encantada com a Chácara Catarina. Eu sou encantada, né? Quando eu vou falar da Chácara Catarina, eu tenho uma emoção muito grande de contar a história, como surgiu esse pedaço aqui do conjunto arquitetônico da Praça Governador Valadares. Eu acho muito interessante ter a estação, essas coisas mais antigas, eu acho que são que vem de antes do modernismo. Muito porque vem da história mesmo da cidade, né? É a história da cidade. Por que foi feita a casa ali? A casa foi feita ali porque o dono, né? Ele tinha a estação de trem, né? E ali ele ecoava o que ele produzia. Por que ele programou o conjunto arquitetônico? Para ficar tudo mais fácil. Então, foi tudo pensado. Então, eu acho que aquilo ali é muito emocionante. Eu acho que trabalhar essa parte aí é muito gratificante da gente estar aprendendo. Olha, e é muito importante isso aí, o seu gosto particular aí, é muito importante porque quando a gente chega em Cataguases, nos impressiona, obviamente, o modernismo. Sim. E esta é uma história que vem antes do modernismo. Então, nós temos pessoas mais velhas, né? E histórias, né, que vêm antes aí dos anos 40, dos anos 50, e é bacana se reconhecer. Mas não é lindo? A Chácara Catarina, juntando a Chácara Catarina com a fábrica de fiação e tecelagem, que é outro bem tombado também pelo IFAM, a estação ferroviária, o conjunto arquitetônico, que é tombado pela cidade. É lindo, é uma parte linda que eu acho maravilhosa. Uma senhora aula, não é? Virgínia, e você? O seu bem preferido, aquele que brilha na hora que você vai falar. Inclusive, essa semana, dentro da programação da Semana do Patrimônio 2021, nós tivemos uma visita guiada que foi um sucesso, e a Virgínia estava lá nos guiando muito bem. Conta pra gente aí, qual que é aquele bem que você chega, que você gosta de falar? Eu não posso colocar isso, que realmente eu não tenho uma preferência. Então, eu vou sair pela tangente e vou falar uma coisa. A Márcia colocou muito bem que esse conjunto aqui do século XIX é maravilhoso, né? O modernismo está aí, é o nosso carro-chefe também, né? É importantíssimo. Mas eu acho que a gente tem que começar a preocupar também com esse patrimônio, com esse acervo nosso para o futuro. Então, eu deixo aqui uma reflexão assim
separar um eu não conseguiria mesmo, porque eu tenho paixão pela cidade, de verdade. Percebe-se. Eu não consigo assim, escolher um, né? Seria injusta. Então, eu vou ficar com o patrimônio imaterial, que a gente ainda não surgiu ainda, que tá latente na nossa cidade. Nós temos uma efervescência cultural muito grande, a gente sempre teve, né, de saberes, sabores e, né, tantas outras coisas. Então, eu acho importante que a gente, nesse momento, foque mais nisso, nas pessoas, né, nas pessoas que estão à margem, né, que o Marquinhos sempre coloca no projeto dele, margens, a preocupação com essas pessoas, que eles cheguem até nós, com a comunidade, né, chegando até nós. Então, eu acho muito importante o valor desse patrimônio pessoal aí chegar aí. Muito legal você falar do patrimônio imaterial, Virgínio. Tem muito ainda o que se pesquisar, mas também já temos muitas... A gente tem dados, né, de onde buscar essas pessoas ou essas coisas, né, que não são de concreto e argamassa, né? Tem muito, é muita coisa. E, como eu falei, sabores, eu vou colocar uma experiência que nós tivemos aqui há pouco tempo, e há pouco tempo deve ter uns 6 anos. Eu já estou com um tempo meio diferente. Hoje é dia do historiador, 6 anos historiador, não é nada. então não tem problema, mas eu não sou historiador, estou me pedindo licença. Mas os sabores, nós fizemos uma pesquisa, como o projeto estava em todos os bairros, né, através das escolas, nós fizemos qual o prato mais consumido, porque nós temos... Cataguases come-se muito bem, né? Todas as pessoas que vêm aqui sabem que a gente come muito bem, né? Tem uma comida boa, barata, e a gente quis fazer qual era o potencial, qual é o doce mais consumido nas casas, Qual é? aos domingos. Ai, gente, vocês acreditam? Que foi o arroz doce, Acredito. Um doce tradicional. É claro que a gente fez também, na pesquisa, a gente pediu que não fosse o sorvete, que fosse... Porque não é tradição da gente fazer sorvete em casa, a gente não faz sorvete em casa. Mas ficou o arroz doce, que é um doce tradicional, que vem de geração em geração, e eu achei isso muito bacana, de repente, a gente trabalhar com isso aí, né, para ver qual outro que a gente teria aí, qual outras, né, Com certeza potencialidades. existem muitos outros, não existe? E você, Márcia, sobre o patrimônio imaterial, o que você fala Até para na gente? escola mesmo, nós já trabalhamos bastante com patrimônio imaterial. A gente tinha uma professora lá que desenvolvia muito danças, né, danças folclóricas. A professora trabalhava muito com isso. Ela fazia dança de roda, ela fazia maculelê, ela tinha a capoeira, ela tinha dança de pau. Então, isso já foi muito trabalhado na minha escola. A Josi, quando trabalhou lá, trabalhava muito com isso. Ela sempre estava apresentando na praça, a Virgínia deve lembrar disso. Sempre levava as meninas para apresentar dança de roda ou uma ukulele super interessante. Uma brincadeira antiga que ela fez uma vez de pau, de pular, e cantando e pular o pau. Não lembro direito como é que é, mas era uma coisa assim, apaixonante. Então, brincadeiras, né, que precisa realmente voltar a trabalhar, a ser trabalhado. E engraçado engraçado não, sério, porque vai de encontro às exigências hoje em dia da BNCC, do ensino afro, do ensino indígena, porque numa dessa aí você descobre brincadeiras, cantigas, sabores. Eu, essa semana, estou trabalhando com as crianças as danças brasileiras. Então, gente, quando eu comecei a pesquisar maculelê, fandango, quando eu comecei a pesquisar o jongo, né, catira, essas danças assim, são coisas que a gente vai ficando, meu Deus, é muita coisa. Não tem. Eu já tirei os principais para não prolongar muito, porque senão vai ficar cansativo. E vem o folclore que eu tenho que pegar também, que eu tenho que trabalhar, que é riquíssimo também, né? Então, é muito rico, é muita coisa. Muito bacana. Bom, gente, agora a gente já está no finalzinho mesmo. Eu vou pedir para as nossas convidadas fazerem os seus apontamentos finais, a sua despedida desse encontro aí tão produtivo. A gente promete que vai ter outro. Então, eu já queria aproveitar, fazer um convite ao público aqui, né, que parece que a gente está com o público aí. Tem alguém aqui ainda nos escutando. Que acessem o nosso canal no YouTube, Reconhecendo Cataguases,
onde tem vídeos nossos. Dessa semana, principalmente, nós fizemos vídeos, mini documentários, que são muito relevantes e importantes para a nossa cidade. Então, a gente gostaria mesmo que vocês acessassem, nos dessem essa força aí e ajudassem a gente a divulgar esse patrimônio. A gente está muito feliz de poder ter esse espaço, né, que é complicado, é difícil, a gente sabe. E eu queria também convidar, né, a todas as professoras que no dia 24 de setembro nós faremos uma oficina voltada para professor, educação patrimonial para escolas, voltada exclusivamente com novas atividades, né, a gente vai certificar também, será também online, né, a gente não tem ainda condição de fazer o presencial, mas nós contamos com todos vocês. Márcia? Eu gostaria de agradecer, né, a paciência de ter escutado, porque eu gosto muito de falar. É um prazer o assunto. Eu gosto muito de falar e dizer que eu faço com muito amor, com muito carinho o que eu tenho feito. Eu sinto mesmo prazer em estar fazendo e espero continuar com isso, que é o que eu tenho gostado de fazer mesmo. E agradecer, né, a todo mundo que participou e que teve a paciência de ouvir aí. Não tenho paciência nenhuma, acho que passou super rápido. Bom, vou reforçar aqui o convite da Virgínia, para você que está nos assistindo, para ir lá no YouTube, curtir lá, dar o seu joinha lá, se inscrever no canal lá do Reconhecendo Cataguases, é muito bacana. Esta semana, eu que sou apaixonado pela arquitetura, pela história dessa cidade de Cataguases, há poucos dias eu peguei um vídeo do Reconhecendo Cataguases e vi, Márcia, um detalhe da Chácara Catarina que eu não tinha percebido ainda no auge dos meus 40 e poucos aninhos, que é a flor de lótus. Logo na entrada ali do portal da frente, eu sempre passei e vi que tinha alguma coisa em cima, mas foi no Reconhecendo que tinha esse detalhe, né? Bom, sempre aprendendo, é isso aí. Sempre, essa é a beleza da vida. Pessoal, a todos, a todas, a todos e a todes que nos acompanharam, muito obrigado, mais uma vez, em nome da Secretaria de Cultura e Turismo, pela participação, não só no webinário, mas nos outros eventos que estão acontecendo também. Amanhã a gente tem, às 10 horas da manhã, na sexta-feira, dia 20, a exposição Zico Justino, o Rei do Mineiro Pau, que é muito bacana, vai muito ao encontro do que elas falaram aqui sobre o patrimônio imaterial também, né? Mais à tarde, às 4 horas, a gente tem lá no Centro Cultural Evanil a exposição Olhares sobre o Patrimônio. São artistas plásticos incríveis da cidade, de gerações distintas, que, né, cederam seu olhar para deixar para as gerações futuras, porque a obra de arte fica. O homem passa, mas a obra de arte fica. A todas, a todos e a todos, muito obrigado e a gente se vê por aí. Um abraço.